Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar pra vocês, né, como foi a minha segunda perda gestacional. Eu cheguei a fazer pré-natal, fiz todos os exames necessários, né? Comentei com a médica como foi a minha primeira perda, que eu desconfiava que eu tinha IC, porém ela falou que só pediria a morfológica do segundo trimestre com a medição do colo do útero. E já a primeira ela não marcaria com a medição. Eu fiz a primeira morfológica, né? Deu tudo certo. Meu bebezinho estava perfeito, sem nenhuma malformação, né? E daí eu esperei, né? A médica pedir o segundo ultrassom do segundo morfológico. A última vez que eu tinha passado, ela já tinha marcado para as 20 semanas, 22, eu acho, não me recordo, né? Mas com 15 semanas de gestação, eu estava com corrimento muito. Com muita coceira. Eu fui na Santa Casa, falaram que era candidíase e tinham lá medido meu colo do útero. Medido não, tinham feito o toque, né? No meu colo do útero, falaram que tava fechado. Tá tudo certo, né? Com 17 semanas de gestação, eu limpei toda a minha casa, lavei roupa. Quando chegou no final da tarde, na hora de eu dormir, na verdade, eu fui no banheiro e minha bolsa estourou, né? E ali eu já sabia que tava acontecendo, tava iniciando de novo o mesmo pesadelo que eu tive com a minha primeira gestação. Quem não assistiu, tá aqui no canal já o relato, né? Tá separado por partes, né? Enfim, continuando, eu fui já preparada com a mala, tudo que precisava, porque eu já sabia que eu ia ser internada naquele dia. Cheguei lá, conversei com a médica, falei, olha, minha bolsa estourou. Ela olhou com uma cara de deboche pra mim, porque pra eles é impossível a bolsa estourar com 4 meses de gestação, né? Porque é muito cedo. Porém, como eu já tinha passado, eu falei com toda a convicção de que minha bolsa tinha estourado, né? Contei pra ela, e daí ela pegou, fez o toque e realmente confirmou que minha bolsa tinha estourado e pediu pra que eu desse entrada na minha internação. Eu demorei, eu acho que umas 2 horas antes de fazer a entrada na minha internação, porque estavam limpando o local, né? Não tinha ninguém pra atender. E tinha mais uma moça grávida na minha frente, que ela já tava no processo de parto mesmo, né? A criança dela ia nascer. E eu deixei ela aí na minha frente, porque, enfim, né? Ela tava prestes a ganhar o filho ou a filha, não sei dizer se era menino ou menina. Mas eu tava ali pra perder e não pra ganhar, né? E então eu fui internada, continuaram fazendo toque em mim, eu tomava muita água pra aumentar o meu líquido amniótico, né? Eles, assim que eu fui internada, detalhe importante, eles já entraram com antibiótico na veia, né? Coisa que eles não fizeram comigo na primeira gestação, e era o certo eles terem feito o mesmo procedimento que eles fizeram nessa última vez. Era pra eles terem feito na primeira vez, mas eles não fizeram. E entraram com antibiótico, eu fiquei. O antibiótico se toma por 1 semana, né? Fizeram todos os exames em mim, exame de sangue, fizeram ultrassom. Tava dando que o líquido amniótico tava baixo, obviamente, porque eu estava com a bolsa estourada. Porém, o nenenzinho estava bem, eu não tava com nenhuma infecção, né? E, enfim, quando chegou no dia. No final, eu acho que era no dia 30. No dia 30 de setembro, né? Eu já estava com 18 semanas de gestação. Eu comecei na noite, na verdade, né? Na noite eu comecei a ter uma dor. Tipo, cólica, mas era uma cólica chata. Não era uma cólica tão forte. Detalhe, eu não sou de sentir cólica. No meu período menstrual, eu sou a pessoa que não sente nada de dor, né? E
eu tava sentindo cólica e pra mim eu falei assim, não, deve ser normal, né? Mas eu não cheguei a informar nenhuma enfermeira, o que foi um erro meu, que eu poderia ter evitado, né? Mas eu já tava em trabalho de parto. Eu senti uma vontade de ir no banheiro, fazer o número 2. Quando eu cheguei no banheiro, eu percebi que não era vontade de fazer o número 2 em si, mas já era o meu filho nascendo, né? Nascendo, no caso, eu perdendo ele. E eu chamei a enfermeira falando que eu achava que o cordão umbilical tinha descido, mas na verdade era o pezinho já do meu filho que tava no meu canal vaginal. Eu sentia mexer, né? E ali foi foi um momento que eu parei e pensei e falei assim, realmente, eu tô perdendo, sabe? Não tem mais o que fazer. E daí eu sofri todo aquele trabalho de parto sozinha. Eu tentei fazer com que o meu marido subisse pra ele ficar do meu lado, porque eu não queria ficar sozinha. Apesar do quarto estar cheio de mulheres, eu não tava com alguém que entendesse a minha dor, sabe? Porque ali eles tinham me colocado num quarto onde só tinha mulher grávida, que já estava no final da gestação, né? E eu peguei e sofri muito com isso, né? Eu queria alguém que me entendesse naquele momento. Mas enfim, depois de um tempo, eles fizeram. Eles vieram cortar o cordão umbilical depois que já tinha nascido, né? E falaram pra mim que se a placenta não saísse sozinha, eu ia ter que fazer a curetagem, que eles não iam demorar muito, porque como foi uma dilatação natural, eles iam ter que esperar no máximo meia hora e já me pegar e levar pra fazer a curetagem. Foi o que eles fizeram. Me deram anestesia geral, né? Eu apaguei. Quando eu acordei tremendo. A médica me falando que eu precisava emagrecer, porque eu tava com pressão alta, e minha pressão alta é devido a, a minha. Por eu estar acima do peso, né? E daí ela me falou isso e falou que se eu quisesse tentar, eu ia ter que esperar um bom tempo, né? Porque tinha tido algumas complicações ali, né? Eu tava com hemorragia. Me deram algumas injeções, né? Alguns remédios pra cortar, né? Essa hemorragia. E eu tremia muito, gente, juro pra vocês. Eu tremia, que eu não conseguia me conter. Parecia que eu tava morrendo de frio. E a sala, ela é gelada, né? Só que depois me falaram que era efeito da anestesia, né? Me levaram pro corredor, só que uma enfermeira falou assim, não, eu vou colocar ela lá na outra sala, porque a gente tem que medir, eu acho que é a oxigenação, não sei dizer ao certo, gente, porque eu tava mal, né? Eu não conseguia prestar atenção, tipo, eu lembro de lances. E ela me colocou numa sala no qual tinha uma mulher que tinha acabado de passar por uma cesárea e estava com a sua nenenzinha lá, né? E até então eu não tinha visto, né? Como eu tava tremendo muito, ela falou pra mim, olha, para de tremer, né? Tipo, meio que falando, para de fazer drama, coisa do tipo, diminui aí, se segura, porque tem uma mulher grávida. Uma mulher grávida não, uma mãezinha que acabou de ter a nenenzinha dela, né? Pra você não ficar atrapalhando ela. E daí eu peguei e virei pra ela e falei assim, me tira daqui, me tira desse quarto. E ela pegou e me tirou e me deixou no corredor novamente, né? Eu esperei o tempo que precisa esperar pra voltar os movimentos e tudo mais. Quando eu cheguei no meu quarto, as meninas que estavam acompanhando o meu caso junto comigo, né? Que estavam internada também, falaram que uma das enfermeiras foram lá passar uma informação pra elas, falando que uma enfermeira sem coração, que realmente foi sem coração, né? Tinha me colocado numa sala onde tinha uma mãezinha que tinha acabado de ter uma filha, né? E ninguém concordou com isso, né? Mas enfim, o hospital público é isso, né? Eles não ligam muito pros nossos sentimentos. Eu sei que eu pedi pra Deus que depois que eu perdi meu filho, que eu não ficasse muito tempo lá, porque na minha primeira gestação eu fiquei internada, acho que quase uma semana após a perda do meu neném, né? E foi horrível. Eu sofria muito mais lá no hospital do que em casa, sabe? Porque lá você escuta choro de neném toda hora, é mãe tendo filhos, e enfim.
Eles me levaram, eu tive alta no dia seguinte, né? E eu peguei todas os exames que eu fiz, né? E aqui, nessa folha aqui, tá o possível diagnóstico, né? Que eles colocaram, hipótese de diagnóstico, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas enfim, e colocaram IIC, competência do istmo cervical. E, bom, é isso, foi um relato até que curto, né? Eu sei que foi muito difícil pra mim, né? Já se passaram 6 meses, quase 6 meses da perda do meu segundo filho, que seria meu bebê arco-íris. Ainda sofro muito, né? Eu imagino como seria estar com ele aqui comigo, porque ele nasceria em fevereiro. Mas, se Deus quiser sim, amém, né? Deus sabe de todas as coisas. Agora eu já tenho um diagnóstico. Eu vou passar no ginecologista só agora, pra vocês verem, né, que ginecologista no público é bem demorado. E eu vou passar no ginecologista, eu vou fazer vários exames, porque eu estou ainda com a menstruação desregulada, vou procurar saber o que tá acontecendo, pra mim conseguir voltar a tentar, né, e poder ter meu bebê arco-íris, né, que se Deus quiser, dessa vez vai dar certo. E é isso, gente. Eu vou começar a compartilhar com vocês, né? Vou fazer um diário de tentante. Vou fazer um acompanhamento médico com tudo que tem direito. Se eu puder pagar particular, eu vou tentar pagar particular, né? Se eu tiver condição. E se eu não tiver condição, vou fazer pelo público mesmo. E eu vou compartilhar tudo isso com vocês, pra que vocês saibam que vocês não estão sozinhas nessas, sabe? Ser mãe de anjo é muito difícil, né? É um amor, como eu já li uma vez, que é um amor, um céu de distância. Eu tenho 2 anjinhos, né? E esses 2 anjinhos eu tenho certeza que tá sendo muito bem cuidado, porque minha mãezinha também tá lá no céu, né? E eu tenho certeza que ela tá cuidando deles lá pra mim. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. No final desse vídeo eu vou deixar algumas fotos de quando eu tava internada, né? Uma comparação da minha barriga de como tava antes de acontecer tudo e como ficou depois de perder líquido e tudo mais, né? E é isso, tchau. Beijo de novo, né? Poleta de novo, mas enfim, é isso. Essa é a foto da minha barriga antes de tudo acontecer. E essa é a foto depois de perder líquido. Deu uma baita de uma diferença, né? Bom, daí são fotos de quando eu tava internada, eu tive que trocar várias vezes o cateter de lugar, que eu perdi a veia, né? E a última foto é quando eu ia fazer a ultrassom.